Olá, bem-vindas a mais um episódio do podcast. Hoje venho aqui partilhar contigo um tema que já falei aqui assim por alto e hoje quero partilhar a minha própria experiência com esta temática e também o poder que tem na recuperação e libertação da compulsão alimentar. E claro, depois disso, depois de trazer aqui a minha própria experiência, irei ter um episódio com uma convidada muito especial que nos vai então falar bem mais profundamente e com um outro olhar, porque é também exatamente e especificamente aquilo que ela faz, são constelações familiares, é este o tema, é exatamente este tema que eu te quero trazer aqui hoje, o impacto que tem de nós nos colocarmos no nosso lugar, de honrarmos o nosso passado, honrarmos a nossa ancestralidade, fazer as pazes, lá está, com o passado, para que o aqui e o agora seja vivido cada vez com mais leveza. Então vamos a isso, vamos mergulhar neste tema que me tem transformado, que me tem trazido uma leveza crescente à minha vida e posso dizer que eu conheci as constelações familiares pelo nome, ou seja, mesmo o que era, foi em 2020, já após pandemia, quase a chegarmos a 2021, no fim do ano 2020, em que numa conversa muito informal eu estava a contar um pouco da minha história, estava a explicar como é que eu consegui na prática vencer a compulsão alimentar, que movimentos é que eu tinha feito, ou seja, eu ainda não conhecia nada sobre o que era constelações familiares, mas eu sabia que durante a minha jornada eu tinha feito um movimento que era perdoar, aceitar o meu pai, e tal como ele era, porque na verdade eu tive uma infância, um crescimento desafiante e o facto de eu ter ouvido uma frase, eu lembro perfeitamente, ainda trabalhava enquanto engenheira alimentar, a tomar um pequeno almoço eu tinha como hábito ouvir alguns pequenos vídeos de desenvolvimento pessoal, pequenos vídeos que me inspirassem também para o dia, e ao ouvir um vídeo em que foi um coach de alta performance que ele falou, disse uma frase que me tocou profundamente, e a frase foi: os nossos pais fizeram o melhor que podiam com a consciência, com os recursos que eles tinham. Recursos internos e externos. Portanto, e eu ouvi aquilo, ouvi aquilo, isto é ainda bastante profundo e emotivo para mim, porque as constelações familiares têm um poder de nos colocar no nosso lugar, no sentido, em todos os sentidos, assim, de nos trazer uma grande humildade, e foi exatamente isso que eu senti, porque na verdade eu sentia-me superior ao meu pai, sentia-me que ele tinha feito tudo mal, então ao ouvir aquela frase houve aqui algo que despertou em mim e me fez tanto sentido, que eu pensei, sim, isto faz super sentido, comecei a chorar. Houve aqui mesmo uma chave que se virou internamente, comecei a chorar e comecei a sentir aqui no meu coração, assim, um peso, parece que um peso que saiu. E hoje, olhando para trás e vendo esse movimento que eu fiz de uma forma tão inconsciente, e hoje conhecendo cada vez mais as constelações familiares, mas ainda sou uma pequena aprendiz, eu serei sempre aprendiz até aos últimos dias da minha vida, mas sou uma pequena aprendiz ainda nesta questão das constelações familiares. Percebi, depois nessa conversa que eu estava a ter com uma amiga, que eu tinha feito um movimento de me colocar no meu lugar em relação ao meu pai. E isso me trouxe uma grande leveza na minha vida. Eu aceitar que o meu passado tinha sido tal como foi, que o meu pai tinha também dado o seu melhor, e ela disse: tu fizeste constelações familiares a ti mesma. E eu: como assim? O que são constelações familiares? Eu não fazia a mesma ideia do que eram constelações familiares, nunca tinha ouvido falar. E a partir desse momento, no final de 2020, comecei então a ir a alguns encontros de constelações. Foi uma jornada enorme também, outra jornada enorme de autoconhecimento e de libertação de pesos internos, continuação de libertação de pesos que me trouxeram
cada vez mais consciência também sobre mim e sobre o meu lugar e sobre o facto de sermos, honrarmos e sermos cada vez mais humildes para com o nosso passado, para com os nossos ancestrais, apesar de todas as histórias que existem, histórias bem duras, outras mais leves, lá está, cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história, mas honrarmos a nossa história e não a vermos nem como inferior nem superior à dos outros, não, a nossa história, honrar a nossa própria história, aquilo que passámos, tudo, desde os altos aos baixos, não menosprezar nem sofrimentos, nem também as nossas próprias conquistas, ou seja, sermos cada vez mais terra a terra, é exatamente isso. Isto para te dizer, constelações familiares é voltar às raízes, à terra, literalmente, tanto que um dos símbolos das constelações familiares é nada mais nada menos do que a árvore da vida que nós quando olhamos para a nossa história, quando vemos a caminhada também dos nossos ancestrais, é quase impossível nós não nos emocionarmos e não nos sentirmos ali também parte daquela caminhada, daquele... Nós também fazemos parte de tudo aquilo que foi passado por eles. Foi graças a tudo aquilo que eles viveram e passaram que nós também estamos aqui no aqui e agora, com esta possibilidade de viver e de experienciar a vida da forma que vivemos e experienciamos ao dia de hoje. Então, cada vez que me ia cada vez mais aprofundando nesta temática, mais descobria sobre mim, mais leveza trazia à minha vida. E depois de ter trabalhado começado a trabalhar o lado do meu pai, porque isto não é carregar no botão, ou não é ir apenas a um evento de constelações familiares e está tudo resolvido. Não, isto é um processo, é um caminho também de muito autoconhecimento, de muita cura, de muita transformação, quando estamos disponíveis e preparados também no momento certo para viver essas transformações e viver as constelações familiares. Eu também acredito muito nisso, que existe um momento certo, existe um espírito certo para irmos também de braços abertos e sentir, permitirmos-nos sentir, que é também o caminho da cura da compulsão alimentar. Então, depois de começar a trabalhar mais conscientemente as constelações e ter ido muitas das vezes apenas como observador, ou seja, e também para ajudar, ou seja, no sentido de participar nas constelações, sem abrir as minhas próprias, abrir a minha própria constelação da minha família, ia, sentia, porque cada vez que vamos e revemos-nos nas histórias uns dos outros. E a verdade é que as constelações familiares também me trouxeram isso, de que esta consciência de que somos todos um e que a história daquela pessoa também se interliga com a minha e cada outra pessoa também tem pontos de contacto com a minha e nos torna cada vez mais terra a terra, como eu estava a dizer há pouco. Então torna-nos mais terra a terra, torna-nos mais humildes, mais centrados, mais equilibrados, quando estamos, lá está, também dispostos a fazer aquilo que é necessário, porque as constelações mostram-nos, por exemplo, que não estamos no nosso lugar, que estamos a querer que os nossos pais sejam diferentes, e isso é contra a natura. Eles chegaram primeiro que nós, eles têm a sua própria bagagem, a sua própria história. Nós devemos honrar a história deles, aceitar o que foi, e claro, como eu estava a dizer, existem histórias muito duras, a minha não foi posto para lim-pim-pim, foi bastante dura, mas quando aceitei que foi assim, e teve de ser assim para eu também ser a pessoa que sou hoje, eu vir-me para a vida e permito que seja a filha e não que tenha, porque eu consegui perceber que eu desde cedo estava no lugar de querer ser mãe da minha mãe, por exemplo, depois com o aprofundamento, e isto depois, que consequências tem? Tem consequências de, por exemplo, nós comermos para nos permitirmos ter um lugar robusto, porque quando nós nos colocamos enquanto filhas como mães, atenção que eu não sou especialista em constelações familiares, eu estou a dar aquilo que eu senti, eu vou trazer cá uma pessoa também para partilhar mais profundamente sobre este tema, mas vendo da minha visão e daquilo que eu passei na minha pele, quando eu me colocava como mãe da minha mãe, sendo eu filha, é um peso muito duro que eu estava a colocar às minhas costas, e coloquei às minhas costas desde cedo, desde os 10 anos mais ou menos. E quando tu percebes que te colocaste num lugar que não é o teu, então que
precisas para ser vista, para ter robustez suficiente, vais comer para ser grande, de alguma forma, para seres maior do que a pessoa que efetivamente é maior que tu, que é a tua mãe. Isto é um exemplo, mas existem outros exemplos e outros motivos pelos quais e é possível perceber de onde é que vem a compulsão alimentar quando fazes uma constelação à tua família, ao teu sistema familiar. Então, qual foi a minha experiência? A minha experiência de me colocar no meu lugar, de honrar os meus ancestrais, de honrar a caminhada, tudo aquilo que eles passaram, foi uma crescente leveza na minha vida. Foi eu colocar-me... O que é colocar-me no meu lugar? É, por exemplo, não estar constantemente a dizer à minha mãe: tens de fazer isto, devias de fazer aquilo, já foste ao médico, já foste não sei o quê. Não. É entregar-lhe a ela o poder pessoal dela e pensar para mim mesma: ela é crescida e ela consegue tomar as suas próprias decisões. Isto foi um caminho para mim muito desafiante, porque eu estava desde os 10 anos a ser eu a dizer, a acordar a minha mãe todos os dias de manhã, ou seja, literalmente a fazer tudo aquilo que uma mãe faz, mas no lugar de filha. Então é fazer esse caminho quase ao contrário, mas bem, porque na verdade eu sou filha e eu não sou mãe, e também perceber que também estava com o meu irmão a vê-lo mais pequeno do que eu, ou seja, estava a achar que eu era maior. Isto é tudo inconsciente, ok? Isto é preciso, esse tal trabalho de ir para as constelações, perceber em que lugar é que eu me estou a posicionar em relação aos meus ancestrais. E o meu irmão, se é mais velho, ele chegou antes de mim, ou seja, ele é maior do que eu, isto em termos de tamanhos inconscientes, ele é maior do que eu, é meu irmão, mas depois somos os dois adultos, estamos lado a lado. É necessário também perceber os nossos papéis e perceber que eu não tenho que lhe dizer a ele como é que ele deve ou dar-lhe... É quase como estar a dar conselhos ou a dar direções às pessoas, principalmente se forem pessoas e familiares que são maiores que nós, no sentido que chegaram antes de nós à Terra, antes de nós à Terra, ou seja, nasceram antes, não é? Estar a dar indicações sem eles nos pedirem nada. Eu tinha muito isso em mim. Hoje vejo e percebo que era o meu mecanismo de defesa, lá está, por estar a ocupar um lugar que não era meu. E depois, além disto, é preciso também, e é muito bom, porque nós conseguimos perceber que o fizemos, ou seja, ocupámos esses lugares que não são nossos, por exemplo, ser eu a cuidadora da minha mãe, não é? A acordá-la por amor. Isso aconteceu, todos os posicionamentos que nós erradamente estamos a fazer e a ter no nosso sistema familiar são todos por amor. Ou seja, não é por algo diferente que não seja amor e padrões inconscientes e lealdades que o sistema também às vezes está-nos a pedir que sejam vistas. Isto já é muito mais técnico, ok? Como eu estava a dizer, eu sou uma pequena aprendiz ainda nesta questão das constelações familiares e existem 3, eu espero não estar a dizer uma barbaridade, mas existem 3 grandes leis fundamentais das constelações familiares e de conseguirmos honrar o nosso sistema e fazer com que ele flua, porque por vezes temos problemas na vida, além da compulsão alimentar, que não percebemos, não estamos a conseguir perceber de onde é que eles vêm, e por vezes são familiares que, ancestrais, lá está, que estão a pedir para, de alguma forma, serem vistos no sistema. Portanto, eu não vou mergulhar muito mais profundamente sobre isto, eu vou colocar aqui em baixo uma pessoa que é maravilhosa em constelações familiares, que até tem um livro, também posso colocar o link do livro, se quiseres aprofundar mais este tema. Foi dos últimos livros que eu li, que me foi oferecido agora neste Natal de 2023, da Paula Ponce. É maravilhoso, tem exercícios práticos, ela explica de uma forma leve e maravilhosa o que são as constelações familiares, porque é tão importante perceber e compreender qual é o nosso lugar, onde é que nós estamos, e também, como eu estava a dizer, às vezes doenças, questões super inexplicáveis que aparecem, as coisas não estão a fluir, é um esforço constante na nossa vida
muitas das vezes estamos a ocupar lugares que não são nossos ou outras questões além disto, como eu estava a dizer, ancestrais que precisam de ser vistos, questões que pedem ser vistas, mas eu não vou aprofundar mais este tema. Tem aqui, se quiserem, sigam também a Paula no Instagram, que ela fala muito, exatamente no livro que ela lançou. É incrível para perceberem mais profundamente este tema e de onde é que vem a compulsão alimentar. Ou seja, esta é esta minha partilha. Estou a precisar de beber água. Esta é a minha partilha e experiência em relação às constelações familiares. Qualquer dúvida, partilha que queiras fazer comigo, faz através do Instagram ou através aqui de um comentário onde sentires. E já sabes, se está na hora, se sentes de conhecer o método de vencer a compulsão alimentar, agenda a tua sessão aqui em baixo e vamos ter encontro marcado. Um grande beijinho, um grande abraço e até ao próximo episódio. Beijos!